Olá! Sem dúvida, o avanço tecnológico e a troca de informações modificaram o acesso aos saberes múltiplos, a independência dos alunos e o incentivo à construção do próprio conhecimento. Nesse contexto, o processo de ensino-aprendizagem pode apresentar importantes resultados ao lado dessa ferramenta, principalmente se professores estiverem bem preparados. No Conexão Conhecimento de hoje, vamos falar sobre a importância do uso da tecnologia dentro da sala de aula. E nós temos dois convidados aqui no estúdio que vão nos trazer mais informações sobre o tema. Nós recebemos Daniel de Queiroz Lopes, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, e Eliane Soares, coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional da 27ª Coordenadoria Regional de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Oi, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite por participar desse debate aqui. Também agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Conhecimento de hoje. Especialistas garantem que, em um mundo cada vez mais globalizado, utilizar as novas tecnologias de forma integrada ao projeto pedagógico é uma maneira de se aproximar dos alunos. E será que as pessoas das ruas concordam com o uso da tecnologia dentro da sala de aula? A nossa equipe foi conferir. Acompanhe. Tu concorda com o uso de tecnologia na sala de aula ou não? Concordo. Porque às vezes o professor pode pedir um trabalho que tem que pesquisar na internet e, em vez de você fazer em casa, pode fazer na aula mesmo. Para pesquisa, sim. Tá? E para enriquecer a exposição do conteúdo que vai ser. Isso eu sou a favor. Nós não podemos fugir da tecnologia, ela está aí, né? Dentro do limite, que ambas as partes, que não prejudique tanto o aluno como também a professora, no caso, né? Aí isso eu concordo. Não, sou a favor, porque pode distrair as pessoas. Bom, a gente viu nos depoimentos que as pessoas são a favor do uso da tecnologia dentro da sala de aula, desde que ela contribua para o aprendizado dos estudantes. Professor Daniel, então, a tecnologia dentro da sala de aula já é um processo sem volta? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? De sem volta a gente não pode afirmar, né? No sentido de dizer que as coisas vão daqui para frente acontecer sempre do mesmo jeito. Mas eu acredito que a partir do contexto que nós vivemos, né, cada vez mais a sociedade como um todo está em meio ao uso das tecnologias em diversos níveis, em diversos setores, a escola ela não pode, digamos assim, se isolar de forma a simplesmente negar essa realidade e deixar de lado, né, essa questão do uso das tecnologias. Principalmente para não perder esse bonde, né, da questão das tecnologias. Tem alguns autores, né, como a professora Lúcia Santella, que comenta, né, que a escola, num determinado momento do uso das mídias na educação, né, ela meio que deixou esse bonde de lado, não se apropriou dessa linguagem midiática que tanto as outras mídias a utilizaram, né, como televisão, rádio, etc. E ela não pode perder o bonde de trazer essa discussão para dentro dela, né, de como que eu posso utilizar essas tecnologias com uma finalidade pedagógica, né, e relacionada à aprendizagem. Senão a escola, se ela não trouxer essa discussão para dentro dela, ela vai ficar sempre à mercê, né, vamos dizer assim, dos interesses das empresas que vão querer só vender software ou vender tecnologia e coisa e tal, e não vão ser propositivas nessa questão do uso. Nesse sentido, eu acho que é um caminho que é sem volta, né? A escola tem que trazer essa discussão para pensar como que a gente pode utilizar essas tecnologias e não simplesmente na questão do uso, mas do porquê e do como utilizar essas tecnologias. Né? Uhum. Bom, e Eliane, então, aí no último depoimento que a gente conferiu, a Fátima disse que não é a favor porque pode distrair as pessoas. Então, também, essa resistência é muito comum por parte dos pais, por exemplo? Na região onde o núcleo de tecnologia atende, nós percebemos de alguns pais, né, inclusive de alguns professores, essa resistência. Então, o trabalho do núcleo é esse levar para a escola, né, o uso da tecnologia em sala de aula, como o professor pode trabalhar com o aluno de forma que a tecnologia seja um recurso a mais na aprendizagem do aluno. Então, o nosso trabalho lá, eu vejo assim que está sendo bem aceito, inclusive os pais, no momento que os professores, que a escola coloca, da importância do uso da tecnologia na sala de aula, eles estão aceitando e também, assim, na minha opinião, eu percebo a importância do uso da tecnologia porque faz parte da realidade do aluno. Então, é trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula. Porque senão a sala de aula vai ficar, na realidade, vai ficar como o ensino tradicional,
né? Então não traz esses recursos que o aluno utiliza na sua casa, porque a gente sabe que as crianças hoje, eles são nativos digitais. Claro, eu acho que um bom exemplo disso, na verdade, também é o aparelho celular, né? O telefone celular, todo mundo, muita gente tem, né? Está mais difundido, pode ser usado na escola para trabalhos como filmagens, com gravações, com mensagens, mas algumas escolas acabam proibindo, então, o uso do celular. A senhora acha o que dessa opinião da escola quando ela proíbe o uso do celular totalmente pelo aluno? Eu discordo completamente, inclusive nas formações de professores nós trabalhamos muito isso, né, do uso de qualquer recurso que esteja à disposição do aluno em sala de aula, mas o professor tem que estar bem preparado para isso, né? Então a formação é fundamental, né? A escola tem que estar equipada, tem que ter a internet, uma internet boa, que funcione, para que isso aconteça, né? Bom, e professor Daniel, a gente pode então falar que o uso da tecnologia pode facilitar o interesse pelo conteúdo por parte dos alunos? Sim, né? O aspecto motivacional ele é um dos que é mais comentado, né, pelos professores quando participam desses projetos de formação, né, no uso das tecnologias. No entanto, a motivação ela tem uma duração, vamos dizer assim, né? O interesse pela novidade tem um certo aspecto. Então, o fato de eu estar motivado em utilizar uma tecnologia não quer dizer que ela vá fazer com que eu aprenda com ela, né? Tem um aspecto motivacional que ele pode ser exploratório no início, mas depois precisa ter uma proposta pedagógica, uma metodologia que sustente, né, o uso dessas tecnologias para as aprendizagens. Então, ela motiva no início, mas é preciso uma metodologia apropriada, né, para que essa motivação permaneça na relação da descoberta, né? Aprender é sempre uma descoberta, então é isso que tem que estar relacionado na questão do uso. Depois que eu já me desinteressei na questão de descobrir como é que funciona o equipamento, bom, mas então agora como é que eu uso ele para descobrir outras coisas, né? Utilizar as mídias, né, que estão colocadas embutidas num aparelho só, diversas mídias, né, áudio, vídeo e tal. Como é que eu posso utilizar isso como um caminho para a minha descoberta e para a socialização do meu saber? Aí a motivação ela vai permanecer sempre como um aspecto importante nessa questão do uso das tecnologias. Tá certo, então. O Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo. E na volta você vai conferir uma reportagem sobre 2 projetos que aliam a tecnologia ao aprendizado dos estudantes. Um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Conhecimento, que hoje se dedica ao tema tecnologia na sala de aula. Em uma escola da Rede Municipal de Campo Bom, desde 2012, são desenvolvidos 2 projetos que usam celulares, tablets, câmeras fotográficas e computadores. Os projetos UpDown e Peri são exemplos de iniciativas de professores que buscam inovar os métodos de aprendizado em sala de aula, tornando o ensino mais divertido e dinâmico para os estudantes. Acompanhe agora na reportagem de Júlia Ramona. De tecnologias e várias disciplinas. Esse é o objetivo do UpDown, projeto que envolve alunos do 6º ao 9º ano da Escola Santos Dumont de Campo Bom. O desafio dos estudantes está em desenvolver uma webnovela a cada ano. E para que tudo dê certo, cada um recebe uma função diferente. A gente é a parte técnica do UpDown. A Andressa também já foi atriz, o Alexandre já foi ator. Mas eu e o Matheus, a gente está desde o início só na parte técnica. A gente edita, coloca os efeitos de som. Eu já sou mais da parte da filmagem também. Eu já fui ator 2 vezes, mas agora eu continuo na filmagem. A iniciativa surgiu há 3 anos, a partir de um problema verificado pela escola: o uso excessivo de celular durante as aulas. Desde então, diferentes dispositivos são utilizados como parte da atividade. O principal desafio, então, para utilizar essas tecnologias em sala de aula com os alunos foi de eles terem o foco realmente no aprendizado com esse equipamento. Então, esse foi o principal desafio, né? Deles não se dispersarem para outras coisas, para redes sociais e para outros fins com o uso do celular. Então, esse foi o principal desafio. A elaboração do roteiro, a produção, as gravações e o trabalho posterior ocupam períodos de aula e também o contraturno. Depois de finalizado, os capítulos são postados em um blog e nas redes sociais. Alguém em casa? Vai ter que aprender a dançar uma semana inteira. Eu te vi pra praticar.
A ideia de levar a tecnologia para dentro da sala de aula também foi estendida para outras atividades da escola, como o Projeto Peri, voltado para a conservação do meio ambiente. Nele, os alunos realizam o monitoramento das águas do Arroio Peri. O Projeto Peri, ele recebe esse nome porque ele é projeto educacional de remapeamento interdisciplinar. Ele também é o arroio que passa próximo da nossa escola. Então ele constantemente chove, enche, transborda, invade a casa de vários dos nossos alunos, né? Então o que a gente fez com esse projeto? A gente pegou a tecnologia e a gente está buscando alternativas para essa comunidade que vive ali, assim como encontrar meios para os alunos trabalharem a questão do meio ambiente, a recuperação, o lixo, utilizando as tecnologias a favor da natureza. Os alunos são responsáveis por todas as tarefas do projeto, desde a organização das saídas de campo ao arroio e do registro escrito, fotográfico e digital. O professor é apenas o observador e o orientador do trabalho. Eu venho fazer como a saída de campo, que a gente vê como é que está o nível da água, a qualidade, ajuda a fazer outros trabalhos, ajudar no projeto, como organizar o portfólio, organizar as coisas que tem que levar, ajudar nas fotos, essas coisas. Também tem uma turma que veio um pouquinho antes que faz o monitoramento do arroio. Então a gente tem uma planilha, a gente vai até o arroio e vê a água, tá muito suja, tem muito lixo. Assim a gente vai marcando e vai tendo controle de como ele tá assim. Além de realizar os registros físicos, os alunos também são responsáveis pela divulgação do Projeto Peri nas redes sociais. A gente usa as redes sociais, nós temos o blog, Face, Twitter. Só que não é como se fosse nós digitando. Nós temos que digitar, não podemos usar nenhuma palavra abreviada quando a gente vai fazer nossas postagens, as fotos. Tem que tudo passar por uma filtragem para ver se essa foto está boa, se essa foto pode aparecer. É mais ou menos assim que acontece. Dessa maneira, os alunos desenvolvem diferentes competências e se sentem mais estimulados para o aprendizado dos conteúdos. Os alunos, quando eles pensaram que eles poderiam utilizar as tecnologias, máquina fotográfica, GPS, tablets, redes sociais dentro da escola, eles adoraram, porque eles querem fazer isso, só que eles não podiam fazer. Então, no momento que a gente propôs para eles realizarem essas atividades, eles logo se interessaram, motivou eles ainda mais para estudar coisas que de repente não era tão do interesse deles. Na reportagem, conferimos 2 exemplos de iniciativas que utilizam a tecnologia na sala de aula. O projeto Up-Down consiste em produzir webnovelas com câmeras e smartphones, de forma que os alunos participam desde a produção dos roteiros até a edição dos vídeos. Isso mesmo, Rodrigo. E o outro projeto que aparece na reportagem é o Peri, em que estudantes têm a iniciativa de alertar a comunidade em que vivem em caso de ameaça de enchente do Arroio Peri, também através de dispositivos digitais como celulares e tablets. Isso aí. Professora Eliane, então, temos outros bons exemplos de currículos que já incorporam essa tecnologia? Nós temos, em nossa região, nós temos várias escolas que trabalham com o uso da tecnologia em sala de aula. Inclusive, nós temos 2 escolas com o projeto Um Computador por Aluno e Professor, onde cada aluno tem o seu netbook e eles utilizam em sala de aula com projetos, com várias atividades envolvendo todos os alunos, todas as escolas. E na região do ensino médio também, da nossa rede, os professores têm escolas que utilizam, a Escola Guilherme de Almeida em Canoas, nós temos professores que utilizam o celular, o Facebook, onde eles fazem os seminários com os alunos, e o Facebook, eles criaram um grupo no Facebook, onde eles compartilham todo o trabalho realizado, as pesquisas dos alunos são publicadas ali neste espaço. Uhum. Bom, professor Daniel, então assim, atualmente é comum encontrar projetos como o Up-Down e o Peri que utilizam smartphones, tablets, tanto escolas públicas quanto da rede privada? Eu não diria que é comum, eu diria que existe muita gente se interessando por essas tecnologias, principalmente porque elas aliam aquilo que há muito tempo se reclamava em relação
ao modelo de laboratório, por exemplo, de que se utilizava os desktops, né? Onde ficava um conjunto pequeno de computadores para atender uma escola inteira. Com a possibilidade dos laboratórios móveis, né, ou as próprias tecnologias móveis e sem fio, existe essa mobilidade maior, essa possibilidade de sair da sala de aula, de quebrar um pouco desse contexto. Então, existe um interesse muito grande. A dificuldade maior é a questão, né, muitas vezes, do próprio recurso, né, para as escolas públicas, né, para algumas privadas também, né, por ser um recurso mais caro, né, a questão da própria conectividade, né, sem a conectividade desses aparelhos, eles, né, enfim, ficam com uma certa dificuldade, mas o principal, né, nesses dois projetos que vocês apresentaram, né, duas possibilidades de trabalho, né, sendo que uma delas, no caso do PERI, ainda envolve uma questão que é da cidadania, né, de repente criar uma hashtag onde a própria comunidade compartilha. Eu acho que essa perspectiva das tecnologias móveis faz com que a própria escola comece a fazer a olhar para a cidade, a olhar para o fora da escola, e não só para a questão do currículo. E eu acho que isso só tende, então, a enriquecer o próprio currículo no momento em que não se discute só as questões, né, de conhecimento, mas sim o conhecimento aplicado ao cotidiano, à vida das pessoas, né? Eu acho que isso é uma possibilidade muito interessante e que faz com que as pessoas se despertem mais para o interesse dessa questão da mobilidade e do uso dessas tecnologias, né? E como integrar, então, essa tecnologia aos projetos pedagógicos, ao currículo escolar, efetivamente, professor? Então, enfim, existem várias possibilidades, né? Como eu disse, né? Uma primeira a ser vencida é a questão do próprio financiamento, de aquisição, né? Uma coisa é a gente utilizar, digamos, a ideia de cada um traga o seu dispositivo, né? É o bring your own device, né? Ou seja, muitas das realidades, né, tanto na pública quanto na privada, os alunos já possuem seus dispositivos móveis, né? Muitas vezes com conta. Essas escolas, por exemplo, onde eles revezam na semana quem é que vai compartilhar a internet com os colegas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então eles, hoje essa semana eu vou compartilhar minha internet. Já ensina outra coisa também, né? Ensina a compartilhar. Exatamente, né? Eles compartilham o acesso, fazendo com que seu dispositivo se torne um hotspot para os outros colegas acessarem. Então, essas coisas que envolvem o uso, superar as dificuldades, eu acho que é preciso envolver os próprios alunos nessa discussão. Porque às vezes fica muito nessa coisa assim, minha escola não tem, eu quero, mas calma, mas é uma coisa, né, que é difícil, né? O próprio poder público também, bancar toda essa questão de aparelhamento das escolas é muito dispendioso quando a gente se pensa numa rede, né, de ensino. Então, ultrapassar essa dificuldade de como é que nós vamos promover, né, adquirir, né, se é para o pregão público, enfim, né, fazer concorrência, edital, enfim, ou financiar, né, o próprio governo federal tinha, não sei se ainda mantém algumas linhas de financiamento para aquisição. Essa seria na prática, uma possibilidade de se conseguir adquirir esses equipamentos, né, ou utilizar os próprios equipamentos que os próprios alunos trazem em sala de aula. Essa é uma via factível. Mas o mais importante é que os alunos participem do processo e de discutir. Porque dentro dessa ideia de proibição, do receio de colocar o acesso e de que vai desviar a atenção do aluno, está muito essa visão de que o aluno não é capaz de dar conta disso ou vai usar só para o lazer. Não, é como é que esse lazer, ou eles entenderem ou perceber na discussão com eles mesmos, com a própria comunidade, com os pais, que é possível integrar esses projetos, né, de forma a pensar o trabalho de sala de aula, né, em que contexto ele pode ser viável ou não, né? Também não é a gente pegar bom, agora o tempo inteiro é a mobilidade, é estar online o tempo inteiro. Não, é a perspectiva da bimodalidade, né? O online e o offline. Tem um momento online, tem um momento offline, e como é que isso se articula com a proposta pedagógica da escola. Todo equilíbrio então, né, professor? Exatamente. Tá certo. Bom, no próximo bloco, vamos mostrar o depoimento de uma professora da Unicinos, que é especialista em multimeios e informática educativa. E tem mais entrevista no estúdio com os nossos convidados. Nós já voltamos. O Conexão Conhecimento está de volta e o programa de hoje fala sobre a importância da tecnologia dentro da sala de aula. E para dar sequência a esse assunto, a gente confere agora o depoimento de uma professora da Unicinos, especialista em multimeios e informática educativa. Acompanhe. Toda a tecnologia para a sala de aula e para a educação em geral é da instantaneidade na comunicação e otimizar o tempo. Então, a tecnologia em geral ela veio para solucionar problemas. E as tecnologias digitais, elas têm um outro viés, que além de solucionar problemas, elas têm um viés de otimizar o tempo e qualificar a comunicação. Então, esse é o principal papel da tecnologia. Quando a gente fala ela dentro do âmbito de sala de aula, a gente tem que entender que ela tem que ser um recurso para facilitar
e potencializar a comunicação entre professor e aluno. O maior desafio para trabalhar com tecnologia quando se trata de professores é o professor conseguir se apropriar e se permitir se apropriar das tecnologias. Porque o professor tem a ideia de que ele tem que ter total domínio para usar um recurso tecnológico. E os alunos, eles vêm de uma geração digital, geração Y, nativos digitais, como muitos autores definem, mas esses alunos eles já têm um domínio. Então, já nascem com habilidades e competências que eles vêm desenvolvendo desde criança. E esses professores estão desenvolvendo agora, por não ser parte desse processo. Então, agora que eles estão sendo inseridos. E aí, por não ser parte, estarem sendo inseridos nesse processo de novos recursos digitais que estão sendo proporcionados no dia a dia deles, eles acabam se retraindo e não se permitindo utilizar. Então, o maior desafio para o professor é ele se permitir utilizar o recurso para ensinar e não simplesmente por modismo. Então, ele se permitir aprender até onde é possível e aprender o resto ou as outras possibilidades com os próprios alunos. Então, se permitindo essa troca entre aluno, onde ele vai usar o recurso, aprendendo com o aluno a utilizar o recurso, mas também ensinando o aluno a como utilizar o recurso. Porque o aluno ele vai ter familiaridade para navegar nesse recurso, mas ele precisa de uma orientação de como utilizar esse recurso. E essa orientação, tu não precisa ter domínio tecnológico para dar. Então, tu precisa, sim, ter intenções pedagógicas para usar. Como vimos no depoimento da professora Patrícia, um dos principais desafios dos professores está em orientar os alunos no momento de utilizar os dispositivos eletrônicos na sala de aula. E a gente volta com os nossos entrevistados aqui no estúdio para falar sobre isso. Então, assim, professor Daniel, atualmente a graduação tem preparado os professores para lidar com a tecnologia dentro da sala de aula? Nós sabemos de algumas iniciativas, né, de graduações pelo Brasil, né, que procuram ou estão procurando discutir as suas propostas curriculares nessa questão da integração das tecnologias. Mas a maior parte das propostas, né, ela vincula o uso das tecnologias, ou pensa, ou discute, não como uma matéria, uma disciplina à parte, mas sim uma atividade acadêmica integrada com todas as outras atividades do currículo, né? Mas existem algumas propostas que também, né, das licenciaturas, que criam, né, algumas atividades acadêmicas específicas para discutir o uso aplicado das tecnologias, né? Então, nem sempre, às vezes, o que acontece é que essas atividades acadêmicas ficam isoladas dentro do contexto do currículo, não dialogam com as outras atividades mais que dão conta da questão dos conhecimentos específicos das áreas de formação das licenciaturas. Aqui na Unicinos a gente procurou, né, e tem, pelo menos no próprio currículo da pedagogia à distância, uma proposta que um programa de atividade, né, inteiro, onde se discute várias tecnologias digitais, né? É um programa de atividades que discute são mais ou menos umas 4 ou 5 disciplinas, não lembro do nome agora, todas elas, mas que discutem especificamente as questões envolvendo as tecnologias e a educação. Então, nós vemos, né, ao longo do tempo, né, e com as novas propostas de currículos, né, e a própria abertura para a discussão curricular, que alguns cursos de licenciatura estão se voltando para isso. Mas ainda não dá para a gente dizer que todos os professores, né, saem dos seus cursos de graduação com essa discussão dominando essa discussão que envolve o uso das tecnologias. Até porque, né, e muitas vezes uma grande dificuldade é que o uso aplicado para uma tecnologia, daqui a algum tempo a tecnologia muda e o professor acha que, bom, então eu tive meu currículo desatualizado. Então é preciso que haja uma vitalidade dessa discussão e principalmente aquilo que eu comentei antes, de que não só se pense no uso ou no como usar, mas sim o porquê usar, né, e como que ela se articula nas questões da construção do conhecimento, das aprendizagens, né? A gente tem uma pesquisa aqui da Fundação Victor Tivita que mostrou que 32% dos entrevistados não se sentem seguros em utilizar computadores na escola. Eliane, isso significa que os professores não se sentem preparados, então, para fazer esse tipo de trabalho. Como é a realidade aqui na região nesse quesito? Nós percebemos bastante essa dificuldade mesmo. O professor se sente despreparado para utilizar a tecnologia na sala de aula. Então, esse é um trabalho assim que às vezes eu chamo, né, o trabalho do NTE, do Núcleo de Tecnologia, que é um trabalho de formiguinha. Então, a gente vai implantando, a gente vai organizando formações mensais
quinzenais nas escolas, para que os professores possam ir aos poucos, né, se engajando nessa proposta e percebendo, né, saindo desse medo, porque também a gente percebe que é o medo do uso da tecnologia, porque eles não tiveram isso na formação deles. Então, essa é uma caminhada que a gente busca, mas nós já encontramos vários professores que se sentem seguros e querem, e participam e fazem trabalhos maravilhosos com o uso da tecnologia na escola. Bom, você falou então que vocês pretendem aí fazer algumas reuniões, algumas iniciativas para que os professores se preparem um pouquinho melhor para inserir a tecnologia dentro da sala de aula. Mas como é que seriam essas iniciativas? Seriam, assim, cursos, né? Então, o Núcleo de Tecnologia, em cada coordenadoria regional no estado do Rio Grande do Sul, possui um núcleo de tecnologia. Então, o núcleo, ele elabora, planeja formações para os professores, é uma formação continuada. Então, anualmente, nós estamos ali preparando essas formações para que eles possam estar sempre se atualizando, porque, como o professor Daniel disse, a tecnologia muda a cada momento. Nós estamos aqui, tem alguém que está pensando numa nova tecnologia. Então, nós precisamos estar sempre atualizados. Inclusive, nós dos núcleos também estamos em constante formação e para que possamos depois passar isso, dar continuidade às formações dos professores nas escolas. Tá certo, então muito obrigado pela participação de vocês e até um próximo encontro. Eu agradeço o convite, obrigado. Valeu. E o Conexão Conhecimento fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.